Será que o Jorge da dupla Jorge de Mateus, ao cantar gospel, está de fato agradando a Deus, servindo a Deus? O propósito principal é esse? A mesma coisa a respeito do cantor Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, e o Eduardo Costa. Ele assumidamente, ele já admitiu várias vezes, eu já vi em programa secular, ele admitindo que ele é crente. Luciano está admitindo que ele é crente. O Jorge, da dupla Jorge Mateus, ainda não vi ele admitir, mas ele está louvando a Deus. Será que de fato eles estão louvando a Deus e o fato deles louvarem a Deus publicamente, isso significa que eles estão a serviço do reino dos céus? Será que de fato eles estão servindo a Deus? Veja bem, o que eu irei falar nesse vídeo não tem nada a ver com a sua conduta, com o seu caráter, se eles estão fazendo com o intuito de tentar induzir ao povo, coisa desse tipo. Não o que eu vou falar não tem relação com a conduta deles. Veja, eu vou começar com o que a Bíblia diz a respeito do pecado. O pecado, ele é um tipo de lepra. A Bíblia usa esse termo, lepra. Isso porque o primeiro homem que recebeu essa lepra foi Adão. Ele foi separado do convívio de Deus. Não porque Deus é mau, porque é uma forma, Deus é a fonte da vida. Então, aquele homem com a lepra, no caso Adão, seria uma ameaça não para Deus, mas para a fonte, que todos que fosse tomar aquela água, digamos assim, aquela fonte, já ingeriria sem saber o vírio da lepra. Então, por isso que Adão teve que sair para a preservação da vida. Então, a lepra era uma sentença de morte. O pecado é essa lepra, uma sentença de morte. Tanto é que Adão morreu, e é exatamente o que a Bíblia diz, que se ele comesse da árvore que ele comeu, da ciência do bem e do mal, certamente ele morreria. Então, ele morreu. A morte começou pelos seus filhos e depois se estendeu, e a Bíblia diz em Romanos 5 que todos morreram, todos, sem exceção, na pessoa de Adão. Então a gente precisa pontuar isso aqui como base para a nossa conclusão final. Então, o pecado é uma lepra. E essa lepra, o primeiro homem foi contaminado, Adão, todos foram contaminados. Então, aqui se gerou uma geração do homem leproso, que é o que a Bíblia diz, todos estão mortos por causa da lepra de Adão, do pecado de Adão. E o mundo, que é onde eles estão atuando, que é onde as pessoas que gostam das suas músicas, porque as suas músicas, elas não exaltam a Deus, elas falam dos conflitos familiares, os conflitos sociais, estimula a sexualidade, a bebedice, a separação, a infidelidade, tudo isso. Então, o mundo está no maligno. A Bíblia diz que o mundo está no maligno. Veja bem. Então, esse mundo foi gerado pelo primeiro homem, Adão, que recebeu a lepra, e ele, por deixar de ouvir a Deus, passou a ouvir o outro inimigo, o inimigo de Deus, o outro Deus, que é o nosso adversário, o inimigo das nossas almas. Então, veja só, esse pecado da lepra, essa contaminação, não há recurso na humanidade, encanto nenhum, para livrar o homem dessa sentença, dessa doença, que é o pecado, que é desse câncer, né? Atualizando hoje, seria o câncer, né? A propósito, a respeito da lepra, só para você entender essa questão da separação, até que em nosso país, até pouco tempo atrás, todos que tinham lepra eram separados do convívio da sua família, né? Nós temos em nosso país, é porque pouco se fala disso, mas nós temos antigas estruturas, né? Em muitos países, em muitos estados tem, que foi outrora leprosário, né? Que são pessoas que foram cometidas e foram separados para aquele local e ali viver até morrer.
nunca mais voltaram ao seu convívio. No tempo de Jesus era do mesmo jeito, só para você entender. Do alto dá para ver o tamanho do lugar construído para isolar os doentes. Ao todo, são 9 quilômetros quadrados de área, o que equivale a mais de 1.200 campos de futebol. Do chão, percebe-se que grande parte dessa enorme estrutura lembra uma cidade fantasma. Muitos se internavam e eram isolados aqui, moravam durante anos dentro do prédio. Dá para sentir a atmosfera de hospital. Aqui eram 10 quartos. No período de internação compulsória, muitos desses alojamentos ficaram superlotados. Há relatos de que, em alguns períodos, doentes ficavam fechados no porão. Esta é uma história real que se perde ao longo dos séculos, a aterrorizante história do leprosário do Capri. Esse vídeo é pesado e eu não indico para pessoas sensíveis, então saia enquanto ainda é tempo. E eu vou te mostrar por quê. Agora tire as suas próprias conclusões. Uma pessoa que sabe disto e tira o seu sustento, o dinheiro, muitas vezes, muito dinheiro enrica muito às custas de pessoas que estão nesse estado e não sabem, porque o pecado, todos nós fomos separados de Deus, destituídos de Deus, mesmo os que não sabem. Isso independe de uma pessoa acreditar ou não. Uma pessoa que sabe disso, ele tiraria o seu sustento, ganharia muito dinheiro nas custas de pessoas que o seu fim será esse. E a pessoa tem apenas como entretenimento, porque é isso que a profissão de muitos sabe. E eu digo para que você possa entender, não tenha nenhuma dúvida. As pessoas que foram contaminadas pela lepra do pecado não tem a ver diretamente com a sua conduta, e sim pela representatividade, ou seja, todos os seres humanos que nasceram de Adão, que portanto contaminado. E para deixar de ser pertencente a Adão, tem que trocar o seu pai. E isso acontece quando a pessoa está em Cristo, quando ele aceita Cristo. E quando ele aceita Cristo, ele torna-se de uma espécie diferente. Por isso, se torna uma nova criatura, uma nova espécie. E agora, a Bíblia usa a analogia como uma mudança do genes de uma árvore. Nós éramos uma árvore brava e deixamos de ser a árvore brava quando nós chegamos em Cristo. Agora, assim como a árvore que era brava, ao ser conectada ou enxertada numa árvore saudável, boa, mansa, então agora a seiva vai atuar lá dentro e vai trocar, ou seja, aquele galho enxertado, que era nós fomos tirados de Adão, colocado em Jesus. Então a seiva do céu vai mudar a nossa natureza, como Pedro disse que Deus nos deu a natureza divina. E com a natureza divina, você não tem condições de você continuar transformando os conflitos, as dores, o alcoolismo, apenas como entretenimento, uma profissão, tirando muito dinheiro, enquanto você sabe que o fim das pessoas vai ser esse fim trágico. Esse exemplo mostrado aqui é apenas uma pequena amostra de que quando uma pessoa passar para a eternidade sem o Senhor Jesus. Então, o mundo que está no maligno, que esses cantores, aonde eles
o público dele é dali, e essas pessoas que estão lá, elas não sabem do que eu estou falando para você, e esses cantores também, eles não sabem. Então, todos foram contaminados, e é uma sentença de morte. Então, a pessoa perdeu a referência com a vida, não tem. As pessoas que brincam, se divertem nos shows, eles nem imaginam a dor e o sofrimento que vai passar por toda a eternidade, porque a nossa consciência, ela não morre. Jesus disse, o bicho não morre, o fogo nunca se apaga, a dor, o tormento, as lembranças, a agonia permanente na alma e no espírito nunca irá se acabar. Então, as pessoas que brincam, que vão para esses shows, que sustenta o alcoolismo, a vida errada, uma forma de distração, mas elas não sabem que isso é um entretenimento para ela nunca ver que a vida dela não é só aqui, do outro lado, e que existe essa fonte, que existe esse remédio, o único remédio. Então veja só, eles não sabem isso, nem o público deles, e nem eles sabem disso. Agora vamos lá. A Bíblia fala sobre, existe uma fonte de águas que desce diretamente do trono de Deus, e por onde essa água passar, tudo que era morto torna a se vivo. Tem um profeta chamado Eliseu, que é um atípico dessa realidade. Ele jogou o sal em um rio, em um igarapé, que a água era amarga, não servia para o consumo, e a água adoecia todo mundo que tomasse ela. E as pessoas estavam muito doentes, a terra não dava fruto, e então as pessoas estavam morrendo sem comida e sem bebida e doentes. Então chamaram o profeta foi na fonte da água e jogou o sal, e agora por onde essa água passava, o sal passava, a água tornava potável, boa, e a terra voltava a dar o seu fruto. Isso é um atípico dessa fonte que vem diretamente do trono da graça, que também essa profecia de Ezequiel 47, que diz que tem uma fonte, uma água que sai diretamente do trono de Deus, essa água é saudável, por onde essa água passar, tudo que era morto volta a ser vida. Então essa água, na verdade, é o Espírito Santo, o Espírito ressurreto de Jesus, porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, toda a humanidade morreu junto com ele. Isso depende da pessoa saber ou não, de crer ou não. Isso é fato. Se entendisse que ali encerrou um ciclo. Por isso, Adão foi o último, ou seja, Jesus foi o último da espécie de Adão. Ele, Jesus, Adão que separou-se de Deus, agora Jesus foi o último da sua espécie. E ele, Jesus, se tornou o último da espécie de Adão, não porque ele deu continuidade ao erro de Adão, ao pecado de Adão, de se manter separado de Deus. Não, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo e o propósito disso era que ele, Cristo, reconciliasse o homem com Deus. E essa quebra de unidade se deu com Adão. Agora Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, santo, puro, ele assumiu a nossa culpa, a nossa maldição, e ele morreu numa cruz com a nossa maldição. Quando ele morreu naquela cruz, ele não morreu sozinho, ele morreu com todos. E ali zerou um ciclo. Aquele ser humano contaminado do pecado morreu ali. Isso se entende para quê? Para que o reino futuro, o reino de Cristo, que já começou, hoje não está visível, mas vai estar visível. A propósito, abre-se um parênteses, o que aconteceu com o presidente da Venezuela, que foi preso, e os seus comandantes estão escondidos, e os Estados Unidos, através do presidente Trump, fez intervenção, e ele sabe que se ele só tirasse o governante, os outros discípulos desse governante perverso iria continuar com a mesma conduta, com o mesmo propósito. Então o presidente dos Estados Unidos sabe disso. Então ele vai governar por um tempo até identificar as pessoas que iria ser a continuidade do governo anterior para ser eliminado ou se arrepender e mudar o seu comportamento, sua opinião, sua ideia, a sua conduta, não é? Então aí sim vai ser implantado um governo justo. Então Jesus vai fazer essa mesma intervenção e vai fazer a mesma coisa. Ezequiel diz que foi dada uma ordem. Isso quando Jesus voltar, que os seus salvos irão receber essa incumbência
força, nos tornaremos imortal, iremos limpar a terra de todos os homens perversos, porque a Bíblia diz que os ímpios, eles serão extintos da terra, e a terra, essa mesma terra transformada, é óbvio, por isso a ilustração do sal tipifica bem esse tempo, a terra voltará a dar o seu esplendor, de não ter mais pobreza, não ter mais dores, não ter mais doença, não ter mais escassez, não ter mais perversidade, não ter mais esse medo contínuo de ser assaltado, esse medo de ser... Isso é a realidade aqui nessa terra, nesse mundo. Então vamos lá. Jesus irá fazer o mesmo. Então, voltando para Jesus agora, que assumiu a identidade de Adão e morreu numa cruz, maldito, foi o último. Então, ao morrer o último, para não passar para o reino futuro essa lepra. Aí a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, a partir do verso 4, você pode ler, fala em Efésios 2, a partir do verso 2, fala que assim como todos morreram nele, foram encerrados o ciclo, o homem que era contaminado pela maldição morreu ali. Então sim, veja, nós fomos considerados culpados de pecado com essa lepra, sem que nós estivéssemos lá no dia que Adão pecou. Mas nós, como Romanos 5 diz, que todos foram contaminados e todos morreram. Todos, a morte reinou até acontecer que Cristo morreu na cruz. Vamos entender. E ele ressuscitou. Quando uma pessoa chega em Jesus, que ele entendeu, então assim como ele morreu, o velho homem, agora, a vida passa a estar em nossas vidas, em nosso espírito, e essa vida em nosso espírito, porque nós cremos no Cristo ressuscitado, corresponde àquela água que sara de dentro para fora. De dentro para fora, sara de dentro para fora. E quando isso acontece, não existe, digamos assim, condições espiritual para uma pessoa continuar apenas cantando aqui fora música gospel, mas e continuar ao mesmo tempo cantando a música do antigo, com os antigos veneno, que tem dentro de si a antiga lepra, porque é contra a natureza. É contra a natureza. Seria a mesma coisa. Você sabe que os felinos, gato, onça, a sua presa, a sua comida é o animal vivo. Toma ali o sangue, né? Come ali, destrói os tecidos, não quer nem saber se está doendo na sua presa, se está gemendo. Ela está vendo ali apenas como uma comida. Então mete o dente ali, quebra os ossos, tira o sangue, enquanto a presa agoniza. Agora, veja só. Não adianta a gente trazer educação para um gatinho, para uma onça, parar, para ela fazer aquele tipo de maldade, para ela sentir piedade do animal, da presa. Ela não vai conseguir, porque a natureza dela já está muito definida daquele jeito ali. Agora veja, se fosse possível, um antídoto, um remédio, alguma coisa que transformasse a natureza da onça, do gato, do felino, em uma ovelha. Agora, uma vez essa ovelha, esse felino transformado a sua natureza em ovelha, podia soltar no meio das galinhas, no meio das criancinhas, fazer o que... A ovelha não come carne, não é carnívora. Então, a natureza dela mudou. Então, não tem sentido ela comer mais o animal, porque ela não tem atração nenhuma pelo animal. Porque agora a natureza dela foi mudada. Para se transformar uma onça em uma ovelha, não temos promessas para isso. Não existe na Bíblia algo que possa nos assegurar. Agora, no tocante à transformação da nossa natureza, sim, aí eu duvido e adoço esses camaradas quando a vida dele for transformada de fato, se eles continuam cantando lá. Então, apenas por cantar, não significa que eles estão em Cristo, porque a intenção deles pode ser boa, não estou falando, nem de longe eu quero dizer que eles são falsos, desonestos, não. Mas a natureza deles ainda não foi transformada. É bem verdade que parece que o Luciano está mergulhando mais e vai chegar essa hora. Se ele continuar, vai chegar essa hora que ele não vai querer mais cantar do outro jeito. Eu fui um cantor secular durante 13 anos da minha vida, era o meu ganha-pão,
conheço bem esse mundo, os aplausos, o que a gente sente, tudo mais. E eu parei, foi automático. Eu posso citar também a Mília Carvalho, eu posso citar também a própria Stephanie, eu tenho um vídeo aqui no canal a respeito dela, e vários outros, Cris Duran, que não tem mais condições, a natureza muda. Então existe uma fonte, e essa fonte, quando nós estamos em Cristo, nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, então é algo que é interno, não é externo aqui, ó, é interno. A nossa natureza é transformada, a nossa natureza é sarada, e aí sim, aí nós pertencemos ao reino vindouro, pertencemos a Cristo. Se você gostaria de saber mais sobre esse assunto, e ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreve em nosso canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.